Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no estúdio do Papo com JP para uma entrevista incrível, tá? Com a doutora Maria Carolina. Seja bem-vinda, doutora. Em oferecimento dos nossos patrocinadores, que não podemos faltar, né? Logicamente, Guarda XP, Outflex, Cisne Clout, Ótica 311 e Delivery Master. Iniciamos mais um podcast que para vocês será muito importante, tá? Doutora, seja bem-vinda ao Papo JP. Muito obrigado por ter aceito o convite e vamos esclarecer bastante assunto aqui do nosso tema, né? Você que é especialista em bucomaxila, né? Facial. Acertei? Bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial, né? É. Olha, eu venho desde manhã tentando decorar essa palavra. É dificilzinho, mas é difícil, mas me acostumo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Então, não posso deixar, a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus convidados é quem é a Maria Carolina por trás da doutora? Bom, essa pergunta é um pouquinho difícil, né? Eu me descubro todo dia, então ainda estou tentando esclarecer quem é a Carol. Tá? Eu sou uma pessoa com personalidade muito forte, sou muito exigente, principalmente comigo, em cada uma das vertentes que eu tenho, né? Então, eu sou mãe, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou professora e sou cirurgiã. Mas é muito difícil separar a Carol da Carol do consultório, porque realmente... Do CPF para o CNPJ. Isso, eu não consigo porque eu gosto muito da minha profissão. Então, ali, muitas vezes, é onde eu desligo de todo o resto. Então, a Carol cirurgiã silencia todo o caos da Carol. Então, você utiliza hoje a sua profissão como uma terapia? De certa forma, sim. Ela me ajuda a desligar de todo o resto. Como foi sua infância e quais experiências você tirou para lidar com a questão da sua profissão hoje? A minha infância foi maravilhosa, não tenho como descrever de outra forma. Eu venho de uma família muito unida. Meus pais me proporcionaram tudo que uma criança merece e precisa ter. Então, eu não tenho nada a me queixar da minha infância. E lá, eu consegui crescer com um pai médico e uma mãe arquiteta. São profissões bem diferentes, mas eu tenho muito orgulho dos dois e me espelho muito nos dois. Então, assim, ver eles como profissional me inspirou a ser um profissional melhor. Então, meus pais trabalhavam muito, se dedicavam muito, e mesmo assim eles nunca deixaram faltar nada para os 3 filhos em questão de amor, de atenção. Então, é essa mulher e essa profissional que eu quero ser. Tão dedicada quanto, sem esquecer da atenção que eu tenho que dar ali para minha família. No caso, você tem um pai médico e uma arquiteta. Isso. E o que é que te fez levar para a profissão da área da saúde? Foi mais inspiração no seu pai? De certa forma. O que é que te fez ir para a área de saúde e não da área da arquitetura? Eu não sei em que momento específico eu decidi isso, mas os 3 filhos escolheram ir para a área da saúde. Eu acho que a gente convivia mais com a área ali. Meu pai era pediatra e a gente morava embaixo do consultório, em cima do consultório dele, o consultório era embaixo. Então, muitas vezes, quando meu pai ia atender uma urgência de madrugada, a gente ia ajudar ele. Então, meu pai ia suturar uma criança, a gente ajudava ele. Ou seja, então, vocês vivenciaram, a gente né? vivenciou isso desde pequenininho. Então, acho que isso meio que puxou a gente pro lado da área da saúde. Fantástico. Vamos lá, sua família teve uma influência, né? Mais por conta do seu pai, né? Porque você vivenciou essa área da saúde. Mas o que te fez, assim, o ponto-chave que fez você chegar assim na hora e falou assim, eu vou ser médica? Eu sou dentista, na verdade, né? Sim, dentista. Então, foram uma série de fatores. A minha formação de base é fisioterapia. Você tem a primeira formação, né? Eu sou fisioterapeuta e sou acupunturista. Então, eu trabalhava dentro de um hospital, eu dava aula na faculdade e eu tinha meu consultório. E eu cheguei a um ponto ali que eu já não sabia mais para onde crescer, para onde ir. E isso meio que me estagnou. Então, eu não tinha mais um desafio naquela profissão, eu não sabia mais para onde crescer e aquilo me desanimou da profissão. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava dentro do hospital, na emergência, com cirurgiões bucomaxilofaciais. Então, ali eu acho que eu comecei a me interessar pela área. Aí eu fui fazer odontologia para fazer bucomaxilo. Eu não vou nem perguntar quem foi sua referência na profissão, né? Eu acho que provavelmente eu posso estar errado, mas
creio que tenha sido seu pai ou tem outro profissional que te inspirou na área? Na área da bucomaxilo em si, não teve ninguém. Ali foi a minha vontade de querer fazer aquilo que eu via diversos cirurgiões fazendo. Não teve nenhum específico. Só que eu sentia a necessidade de ter uma autonomia maior perante o meu paciente. Porque enquanto fisioterapeuta, você tem uma limitação de depender de uma indicação de médico, de uma prescrição. E eu queria mais, eu queria poder ajudar mais e queria também um resultado mais imediato. Porque a fisioterapia, você fica ali com o paciente anos para ver uma melhora efetiva. E como cirurgião, eu consigo obter um resultado mais imediato. Tem algum conselho, doutora, que você recebeu, que você leva para sua vida até hoje? Eita, que pergunta difícil. Não sei se um conselho, eu acho que nunca ninguém chegou e me deu um conselho específico, não. Uma experiência, Mais um exemplo mesmo. mais um Mais exemplo. um exemplo, que é o exemplo da minha mãe, tá? Que Boa. minha mãe, ela sempre se dedicou ao máximo em tudo que ela fez, sem deixar nada de lado. Então é isso que eu tento. Eu tento chegar o mais perto que eu possa dela. Você falou para mim que não consegue separar o CPF do CNPJ, né? Você é uma Isso. pessoa que é bastante rígida nas suas decisões, mas o que te fez assim na questão da sua trajetória? Você você passar um momento mais complicado. Você teve algum momento que você duvidou de continuar? Teve. Sempre tem, né? A gente na vida passa por alguns momentos desafiadores. Mas um momento chave, assim, que me fez mudar e buscar mais, ter mais vontade de progredir, foi exatamente no momento em que eu me divorciei, tive que mudar de cidade, deixei para trás cidade, casa, consultório, saí com 2 filhos embaixo do braço e falei, agora eu tenho que conseguir. Você é de qual Eu sou da Bahia, baiana sou de Barreiras, na Bahia. e veio há quanto tempo já está Tem em 5 Maceió? anos. 5 anos. Foi. Então, nesse momento, eu me vi precisando fazer algo. Então, no caso, você deixou sua família lá na Bahia ou eles vieram com Meus você? pais já moravam aqui, que eles são daqui. Ah, então Eles casaram, aí foram morar lá, criou os 3 filhos lá, voltaram quando se aposentaram, eu fiquei e em determinado momento eu voltei. Eu vim pra cá. fez a melhor escolha, né? Ter vindo para Maceió, né? Sem sombra de dúvida. A qualidade de Vários vida aqui aspectos, é principalmente. maravilhosa, né? Isso. Me fala um pouco mais dessa dificuldade e desse desafio de ter saído lá da Bahia e ter vindo para Maceió. Em questão profissional, Isso. foi muito difícil porque a odontologia ela é uma profissão que é ampla, tem muito profissional e você precisa, de certa forma, ter alguns conhecimentos em termos de profissionais de referência, tudo. E eu cheguei numa cidade que eu não me formei, eu não fiz faculdade aqui, não tinha nenhuma referência na área, não sabia por onde começar, não tinha porta aberta, então ali foi na raça. E ao mesmo tempo, eu consegui trazer de volta uma vontade que eu tinha, que era a bucomaxilo, que eu tinha deixado para trás por motivos pessoais, e quando chegou aqui, eu vi a oportunidade de entrar na residência e conseguir a formação que eu tanto queria. Então, ao mesmo tempo que foi muito desafiador para mim e difícil, foi onde eu consegui me reencontrar. Existem desafios, mas também existem as conquistas, Isso. logicamente, né? Qual foi a conquista que mais te emocionou profissionalmente até hoje? Foi a finalização da minha residência de bucomaxilo. Essa foi a parte mais que você sentiu mais emotiva de ter conquistado? Foi, porque era uma coisa que eu almejava muito, que em certo momento da minha vida eu tive que deixar para trás, e ao mesmo tempo que eu conquistei ela, foi um marco de uma superação muito grande, de um recomeço. Então ali para mim foi um momento muito marcante. Eu percebo que você é bastante exigente, né? Não só na vida pessoal, como também na profissional. Bastante. Tem algo que você ainda almeja realizar? Logicamente, né? Que uma Sempre pergunta tem, né? sempre tem, né? Sempre tem. Mas não é nada específico. A bucomaxilo ela é uma área muito ampla. Então você tem sempre para onde crescer, aonde evoluir. Então dentro da minha área eu ainda tenho muito para conquistar. Mas eu também hoje em dia já não acho que o sucesso se resume a nada profissional. Então eu tenho muito a conquistar ali na área profissional, mas também na pessoal. Existe uma cobrança entre a Maria Carolina, mulher,
na profissão? Vinda de mim mesmo Sim, ou externos? Tem, sua mesma. tem. Assim, porque por mais que a gente saiba que a sociedade na área cirúrgica ali é muito mais masculina e a exigência é muito grande vindo de fora, eu também tenho uma exigência muito grande, porque a gente, enquanto mulher, a gente tenta dar conta de muita coisa. Então, ao mesmo tempo que eu tenho aquela necessidade pessoal de querer crescer na minha profissão, de ser melhor, cada dia melhor, eu também quero ser uma mãe boa, uma dona de casa boa, uma filha boa. Então, é muita coisa que você exige ao mesmo tempo. Você acha por você ser mulher, a carreira te cobra mais? Acho que sim. É muito maior a pressão? Eu acho que é mais difícil o acesso. Eu acho que é mais difícil. Tanto os pacientes procuram um cirurgião mais pro lado masculino, quanto dos próprios colegas de profissão. A abertura que eles dão para um homem é diferente da abertura que eles dão para uma mulher, mas sem vitimismo, se você demonstrar seu potencial e correr atrás, você consegue chegar lá igual qualquer um. O que é que você aprendeu nesses longos anos, né, de profissão em relação à maturidade e responsabilidade? A gente aprende muito levando porrada, né? Então, hoje eu tenho Você acabou de falar, né, nos bastidores, a questão da arte marcial, né, do jiu-jitsu. Ela é praticante, tá? Foi praticante de jiu-jitsu, uma paradinha. né? Mas um dia vai voltar, não vai voltar? Pretendo. Boa. Então, Então ela é boa de luta, não desiste fácil. Não, é isso não. Na verdade? É difícil me derrubar, viu? Boa. Então, a gente aprende, né? A gente fica um pouquinho mais maduro e aprende que não dá conta de tudo ao mesmo tempo, nem tudo sozinho. Então, a gente baixa um pouquinho a bola, aceita ajuda um pouco mais, reconhece nossas limitações. E, ao mesmo tempo, também a gente cria uma responsabilidade, principalmente na área cirúrgica, de saber que a gente vai ter que fazer, mesmo cansado, mesmo com dor, mesmo com medo, a gente tem que fazer. Então, a gente tem que dar conta do que a gente propôs, né? A gente tem uma vida ali nas nossas mãos e a ideia é o paciente não pode sair da nossa presença pior do que entrou, né? A gente tende a melhorar, a gente quer melhorar, mas pior ele não pode sair jamais. Então, o nível de responsabilidade nessa área é muito grande. Então, bucomaxilofacial. Tem muita gente que ainda não conhece, né? Isso. O que o cirurgião bucomaxilofacial faz exatamente? Então, a maioria das pessoas acha que o bucomaxilo só tira siso, né? E realmente é uma das áreas de atuação da buco, mas a buco é muito ampla. A gente lida com patologias, com doenças da boca, dos dentes e de toda a face. E da articulação aqui do rosto, né? Da mandíbula. Então, cirurgia ortognática, cirurgias da articulação, traumas de face, se você quebrar o nariz, quebrar a mandíbula, quem vai tratar não é o médico, é o cirurgião. Tumores, cirurgias estéticas, então é uma área muito ampla, muito ampla. Qual a diferença do cirurgião bucomaxilofacial para um dentista clínico? O dentista clínico, ele vai se limitar a doenças dos dentes e da boca, né? E em alguns casos, a tratamento clínico da articulação temporomandibular. Já o bucomaxilo, a área se expande para toda a face. Quais os casos mais comuns chegam até você? Chega um pouquinho de cada, mas para mim chega mais paciente com disfunção temporomandibular na articulação da mandíbula, pacientes para cirurgia ortognática, implantes dentários e sisos. A cirurgia ortognática é indicada para qual paciente? A cirurgia ortognática tem diversas indicações, tá? Mas todo paciente que tem alguma alteração no posicionamento dos ossos da face. Então, aqueles pacientes que têm o queixo muito para frente, um queixinho pequenininho lá atrás, um paciente que sorri, expõe muita gengiva, que tem o rosto assimétrico, um lado maior que o outro, pacientes que roncam, que tem dor na articulação, diversas indicações. A cirurgia ortognática de cada paciente tem a questão do tempo de acompanhamento? Como assim? Tipo, você falou para mim da questão do maxilar, né? Certo. Queixo para frente. Isso, queixo para frente. Exatamente, isso. Projetado. E de cada paciente a questão do tratamento? Se varia. Se varia? Então, todos os casos, a maioria dos casos, vamos falar assim, precisa de um tempo de tratamento ortodôntico, né? Então, a cirurgia que a gente anda em conjunto com o ortodontista. Só que vai variar. Tem pacientes que demoram um tempinho maior para esse preparo ortodôntico, tem pacientes que a gente já consegue
levar para a cirurgia com benefício antecipado, que a gente chama. São pacientes que fazem esse tratamento ortodôntico pós-cirurgia. Mas isso independe se é o queixo para frente, queixo para trás, se é o ronco. Isso depende mais do posicionamento dos dentes, das arcadas dentárias. Como é que a cirurgia faz com que mude a qualidade de vida de um paciente? Tá. Vamos pensar em alguns casos, tá? Se é um paciente que ronca muito e dorme mal, depois que ele faz a cirurgia, ele vai diminuir ou parar de roncar, vai ter um sono mais reparador, vai ter uma melhor qualidade de vida. Um paciente que tem uma baixa autoestima pela posição do queixo, por exemplo, não tira uma foto, olha no espelho, não gosta do que vê e se posiciona no mundo de uma forma mais retraída. A partir do momento que eu tiro aquilo que incomoda ele, que ele se olha e gosta do que vê, ele vai se posicionar de forma diferente. Ele vai ser uma pessoa mais sociável, mais feliz. Um paciente que tem dificuldade de mastigar, depois da cirurgia ortognática, começa a comer melhor. Então, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Os pacientes que te procuram é mais por questões de estética ou de saúde? Os pacientes, eles chegam muito incomodados com a estética, tá? Mas muitas vezes, em conjunto, tem um problema funcional também, como a alteração na mordida, eles não conseguem se alimentar direito. Então, vem um combozinho. Mas tem pacientes que se incomodam muito mais com a estética do que com a parte funcional mesmo. Quais são os medos mais frequentes que os pacientes sentem antes de uma cirurgia? Ortognática, no caso? Isso. O pós-operatório. É um paciente que sofre uma vida inteira com aquilo. Então, antes de procurar um profissional e fazer a cirurgia, ele busca muita coisa na internet. Então, ele vê relatos, ele vê que o pós-operatório é difícil e realmente é. Então, ele chega muito receoso com o pós-operatório. O DTM e o orofacial. O que significa DTM? DTM é uma disfunção da articulação temporomandibular. Então, é qualquer alteração dessa articulação. Quais são os principais sintomas? Pode ter dor na mandíbula, dor de cabeça, estalos a abrir e fechar a boca, desvio da abertura de boca, travamento da abertura, dificuldade de mastigar, zumbido, várias coisas. Estresse e ansiedade ajuda? Piora. Em muitos casos piora. A gente não pode dizer que é uma dor psicológica, né? Porque Sim. ela é real. Embora muitas vezes a gente não ache causa em exame, a dor é real. Mas assim, um paciente que é estressado, que é ansioso, ele tende a apertar mais, exigir mais da musculatura mastigatória e causa um agravamento dessa dor. Quando uma dor na mandíbula merece mais atenção? Olha, nenhuma dor que é constante, ela deve ser negligenciada, né? Então, toda dor merece uma atenção. Mas a partir do momento que você tem uma dificuldade para se alimentar, que você não consegue abrir direito essa boca por dor, merece uma atenção. E se essa dor é muito frequente, né? Todo dia, durante um período muito longo, é uma coisa que a gente já precisa investigar. Vamos falar em relação agora aos implantes dentários. Certo. Quem perdeu o dente consegue recuperar as funções completamente? Na grande maioria dos casos, sim, né? O paciente perdeu o dente, a gente vai botar um implante para substituir a raiz, e em cima do implante vem a prótese, a coroa. E essa prótese simula o elemento dentário. Então, o objetivo do implante é que o paciente volte a ter tanto a estética quanto a função mastigatória preservada. Quais os principais erros dos pacientes que colocam implantes? Pós-implante, Sim. higienização, uma sobrecarga mastigatória ali, dependendo do caso, que fica desnivelado e o paciente tende a lembrar e ficar ali, mas é mais a questão de higienização. Existe uma idade ideal para fazer o implante? Não tem uma idade ideal, tem uma idade mínima. Na verdade, não é um número, né? Então, a partir do momento que cessa o crescimento ósseo, o paciente pode fazer. Antes disso, é contraindicado. Como é que a tecnologia hoje mudou o seu trabalho? Eita, mudou muito. Mudou muito. A tecnologia aproxima mais a gente do que é real, né? Então, a gente tem muita questão de impressão 3D, de exames tridimensionais. Então, a gente consegue enxergar o paciente como ele realmente é e planejar uma cirurgia de uma forma mais segura e previsível. Então, os resultados são mais reais, assim. A gente já sabe antes o que vai acontecer, a gente consegue até simular a cirurgia fora da boca do paciente, antes de ir para a boca do paciente. Hoje, eles ajudam muito na questão do diagnóstico, né?
diagnóstico e planejamento, tá? Hoje é muito mais, vamos falar assim, muito mais fácil você fechar um diagnóstico e a cirurgia que você vai fazer é muito mais segura. Você acha que a tecnologia nesses próximos anos vai ajudar muito a odontologia? Vai. Não só a odontologia, né? A tecnologia tá Tá ajudando várias áreas, no caso, ajudando né? tudo, mas na área da saúde ela só tem a melhorar, né? Você é adepta à inteligência artificial hoje? Sou em etapas, né? Por exemplo, eu faço o planejamento digital de cirurgia ortognática. Algumas etapas desse planejamento, a IA ajuda a gente. Só que tem outras coisas que a visão clínica, o raciocínio clínico do cirurgião não é substituído. E a experiência também não. Então, eu acho que a gente tem que saber usar a inteligência artificial. Vamos falar agora sobre o impacto da sua vida profissional das pessoas. Qual o momento mais marcante que hoje você lembra com carinho Da... de um paciente Vamos lá. A que minha que área, te marcou? certo? A bucomaxilo, ela tende a trazer muitos casos assim, né? Porque tudo que mexe ali em boca e em face limita muito o paciente. Então, a gente tem diversos casos aí que marcam. Tem alguns, todos os casos que envolvem crianças tendem a mexer mais com a gente, principalmente com a gente que é mãe. Então, eu lembro de uma menininha, Laine, que ela tinha um tumor no seio da face, que estava deslocando o olho dela, estava jogando para cima, e que eu e a equipe da residência, a gente baixou ali a maxila dela, conseguiu remover o tumor, e hoje em dia ela tá bem, graças a Deus, e é um Bem, tendo paciente uma vida normal. em vida normal. E é um paciente que eu criei um carinho muito grande. E também teve outro, que foi o Luan, um paciente que tinha uma quilose na ATM, que fundiu o osso do crânio com o osso da mandíbula. Então, desde pequenininho, ele não abria a boca. A abertura de boca dele era, não sei se 5 milímetros, ele não conseguia comer. Então, ele tinha 9 anos de idade e até esses 9 anos de idade a alimentação dele era só líquida. Então, os meninos que até perguntaram, ô Luan, o que é que você tem vontade de comer? Aí ele falou, uma pizza. Então, a gente fez a cirurgia, soltou esse osso, aí ele voltou a se alimentar, tá abrindo a boca. Então, são casos que marcam. Mesmo que não seja a gente que opere, a gente tá lá vendo, participando e não esquece. Doutora, existem muitos casos infantis que chegam para você? Existem, mas não chegam muito para mim, porque a maioria desses casos, tipo do Luan, que é a ankylose, patologia como da Laine, são casos que são mais do serviço público. São pacientes que não têm muito acesso, né? Então, são casos que não chegam muito em consultório, em hospital particular. Chegava muito para mim na residência, porque a gente atendia no hospital público. Hoje em dia, não mais. Hoje você trabalha em qual área? Eu trabalho no consultório Sim, particular, trabalho no SESI e trabalho no Hospital Arthur Ramos. Esse, no caso, todos eles são hospitais particulares? O Arthur Ramos é um hospital particular que atende plano de saúde, no consultório particular, e no SESI é o que se aproxima mais ao SUS. Ele é particular, mas ele é um pouco mais acessível. Acessível, no caso, né? Isso. Você atendeu pelo SUS já? Atendi enquanto residente. Depois da minha formação, não. O que te fez, na época do atendimento do SUS, se tornar essa profissional que hoje você é? Na verdade, Uma experiência. atendo na UPA. O que me fez tornar... Na época de residência, né? Que você atendia na UPA, não é isso? Isso. Não, na UPA eu atendo agora, porque eu esqueci de te falar. Mas é como dentista clínico. Tá. Na residência eu atendia. JP é aquela visão dos pacientes que precisam muito, porque o paciente do SUS, ele precisa muito mais de você, um paciente negligenciado, que tem carência em diversos aspectos da vida, mexe, né? Você acaba se tornando um pouco mais humano, um pouco mais empático. Então, com certeza, aquele período ali fez parte da minha formação como profissional e como pessoa. Te transformou, no caso, essa experiência, essa vivência Com certeza. no SUS A gente vai mudando. te deixou mais humanizada. Mais mas não são todos os profissionais que se tornam, né?
Não, Existe muitos depoimentos de pessoas que, quando vai se atender pelo SUS, falam que o profissional mal olha no rosto do paciente, né? Hoje em dia a gente vê que muitas pessoas se formam na área da saúde, principalmente na medicina, pensando muito na questão financeira, né? Então não são, às vezes são pessoas que não têm o dom de estar ali, porque não é fácil. Você se manter num serviço público, em que não tem material, em que você não recebe bem, que você muitas vezes é maltratado pelo paciente, muitas vezes isso, para quem não está ali de coração aberto, vai transformando uma pessoa mais fria e mais grossa e mais dura mesmo. Então não é fácil também estar ali do outro lado. É um trabalho muito difícil. Eu sei porque muitas vezes muito paciente chega te agredindo verbalmente assim. O paciente já está cansado, já está sofrido, e a gente tem que ter uma maturidade muito grande para relevar aquilo ali e dar o que ele E realmente também, precisa e merece, sabe? também tem assim, a questão do cansaço do paciente, de ficar horas Isso, esperando, não né? tirou a razão deles, não. A pessoa E depender do serviço público é muito ruim mesmo. porque são os dois lados da moeda, né? O Exatamente. profissional também, né? Que é um Também. ser humano, Também está está cansado. cansado, um paciente que está também desgastado, aguardando muito tempo, com dores, e termina que às vezes não muito existe difícil. uma compreensão, né? É isso, não, Nem de um lado, nem de do ambas as outro. partes, mas o profissional tá ali para atender bem, independente de qualquer coisa, né? Não, Então, com certeza, com certeza. não justifica, não. É só tentando explicar, mas assim, não é todo mundo que nasceu para estar ali na frente de um serviço público. Não é. Não é todo mundo. Eu acho que para ser um profissional de saúde tem que ter dom, Eu concordo. tem que pensar um pouco mais humanizado, né? Trabalhar com pessoas, na É verdade, né? difícil. Que, principalmente pessoas que estão ali Em sofrimento. em sofrimento. Muito difícil mesmo. Vamos falar nesse sentido do sofrimento. Qual a sua sensação de aliviar uma dor de um paciente? É um pouco. É difícil você falar isso em palavras, sabe? Porque. Te emociona? Com certeza, até porque assim, são pacientes, por exemplo, paciente de dor orofacial, dor crônica, que a gente acompanha ali por muito tempo. Então, é paciente que acaba, você cria um vínculo e você sabe o quanto que ele sofre. E você vê um paciente que não conseguia mastigar por dor, voltar a mastigar, é uma sensação indescritível. Você sente aquela sensação de trabalho feito, sabe? Você fica muito feliz pelo paciente. A mesma coisa da ortognática. Você vê um paciente que sofreu anos sem conseguir se olhar no espelho, sem tirar uma foto. E você vê ele postando foto na internet, mesmo que ele não fale nada pra você, é maravilhoso. É uma sensação sem igual. Vamos lá. Qual é a Maria Carolina no início da carreira na residência e a Maria Carolina no que se tornou? Da residência pra cá, Sim. foram só 3 anos, mas depois mudar um pouquinho. Eu sabia o que eu queria ser. Sempre soube. Não, quando eu tava na residência eu já sabia, antes eu não sabia não, né? Foram muitas coisas que a gente passa na vida que vai transformando a gente, amadurecendo a gente. Mas ali na residência, no início dela, eu sabia o que eu queria ser, eu sabia o meu objetivo. Mas eu não sabia tudo que eu teria que passar, tudo que eu teria que me transformar para ser. Então eu era, de certa forma, por mais que eu já tinha vivido muita coisa, eu ainda era muito imatura na profissão e nesse cenário. Hoje em dia eu já sou um pouquinho mais segura, eu já sei, agora eu sei mais quem eu sou e sei menos aonde eu quero chegar, eu só sei o caminho que eu quero seguir. Então eu tenho uma visão um pouquinho mais leve, eu me cobro um pouquinho menos na questão do resultado. Eu quero só aproveitar o caminho agora. Qual conselho você daria para uma mulher que pretende seguir a sua carreira em cirurgia bucomaxilofacial? Eu acho assim, tem que querer muito, porque é uma área bem difícil, onde ainda tem, embora muito menos, um machismo muito grande. Existe ainda preconceito? Existe. Então você tem que querer muito, estar muito segura do que você começar, porque o passo difícil é começar, e perseverar, tá? A gente tem uma tendência a exigir muito da gente por querer chegar onde outras pessoas estão. E aí tá o caminho completamente errado. Você não tem que se basear no meio do caminho que o outro tá. Você não sabe tudo que ele passou para estar ali. Então é começar, estudar, acreditar que consegue e provar que tá ali para mudar a vida dos outros.
Qual o seu maior propósito na profissão? É mudar a vida das pessoas verdadeiramente, assim, de verdade. É sempre ver uma pessoa melhor do que quando ela entrou na minha sala. É conseguir ver aquele sorriso por mastigar bem, sem sentir dor, é ver uma pessoa com a autoestima elevada, é ver alguém feliz diante de alguma coisa que eu consegui proporcionar. Você tem algum conselho para quem sente dor e tem receio de procurar um profissional? A dor sempre é um sinal de alerta, né? Então, às vezes, muitos desses pacientes têm esse desconforto, não só da dor ou outro desconforto, e não sabe nomear, não sabe dizer o que é, não sabe nem explicar. Então, por isso, ele tende a demorar um pouquinho a chegar lá. Mas o conselho que eu dou é, se você tem um desconforto, se você tem algo que te incomoda, por mais que você não saiba, busque um profissional que ele está ali para te avaliar, para entender o que está acontecendo, te explicar o que está acontecendo e te mostrar quais caminhos você pode seguir. A dor nunca é uma coisa boa, tá? A dor é sempre sinal de alerta e a gente tem que escutar. Doutora, por fim, eu gostaria que você deixasse um recado para o público e para os seus futuros pacientes. Para quem ainda tem dúvidas, que procure o seu Instagram, seu contato. Passe um recado para as pessoas ainda que ainda existe essa questão do receio e também das faltas de informações da questão de um cirurgião bucomaxilofacial. Tá. Essa área da gente é muito pouco conhecida, muito pouco explorada. E tem muita coisa que os pacientes que vocês podem estar sofrendo, podem ter dúvida e não sabem nem a quem procurar. Então, eu me coloco à disposição para estar tirando dúvida, para estar esclarecendo qualquer dúvida que surgiu desse papo, né? Que a gente sempre tem mais a falar. E eu estou à disposição para ajudar no que for possível, tá? Então, eu estou no consultório lá no Empresarial Delma, estou no Arthur Ramos, no SESI. Meu Instagram, falo aqui também. Lógico. É @DRA de doutora Maria Carolina _BMF. Me procura lá, vamos bater um papo e eu espero poder ajudar. Pode também deixar o seu contato do WhatsApp também, caso queira. Certo, é 829-8181-0606. Bem fácil. Doutora, muito obrigado, tá, por você ter vindo. O assunto tem muitos temas ainda a ser debatidos, né? E assim, eu deixo a porta aberta do Papo com JP. Teremos outros episódios contigo, tenho certeza disso. Eu tenho certeza que também conseguimos esclarecer alguns pontos importantes e também as pessoas conhecerem o que é cirurgião bucomaxilofacial, né? Que ainda é uma profissão que ainda existe dúvidas, né? Tem bastante. Não é verdade? Isso. Mas eu agradeço Eu que agradeço. você ter aceito o meu convite. Você vem aqui no Papo com JP e eu deixo as portas abertas do Papo JP para ti. Muito obrigado, doutora. Agradeço, foi um prazer estar aqui e eu volto, só chamar. Você vai voltar, tenho certeza disso. Tá bom. Obrigada. Pessoal, mais um episódio incrível. Dessa vez foi com a doutora Maria Carolina, tá? E deixo o meu agradecimento aos nossos patrocinadores, GuardexPay, Outflex, Delivery Master, Cisne Clothing e Ótica 311 por mais esse episódio incrível e maravilhoso. Até mais.